Olá, estamos aqui no Alquimia da Vida, hoje trazendo um tema bem polêmico. Na realidade, hoje a gente vai fazer um debatezinho sobre um tema bem polêmico, que é essa infantilização dos adultos, falar desse pessoal que tem mais de 30 anos ainda morando com a mamãe, ou os que já se separam, voltam para casa do pai, da mãe. E estamos assim vivendo um momento da sociedade que trazemos temas que deve ser o que você vive muitas vezes ou sabe pessoas que estão passando por isso neste momento, nessa atualidade. E hoje nós vamos falar com ele, né? O professor Glauco Zamborini, que é terapeuta floral também, terapeuta integrativo, tem toda a condição de estar aqui batendo um papo sobre isso com a gente. E nós vamos ter o nosso programa com os patrocinadores Reidrate, uma marca de cosméticos que você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo e também dos nossos conhecidos florais Deus é Luz. Um sistema de floral que vai reintegrar o ser com a natureza, vai trazer toda essa energia da reintegração, porque a gente muitas vezes esquece que a gente é natureza também, né? E a gente precisa lembrar que a gente é natureza para trazer essa homeostase que a natureza tem, que é o poder da gente se curar. Então, está lá, quem quiser procurar, entender mais, conhecer mais o nosso floral, www.floraisdeuseluz ou no @deuseluzoficial para conhecer os programas do trabalho do Deus é Luz. A gente tem trazido, né, o pessoal lá de Salto, onde fica o nosso laboratório, onde a gente produz os florais também com o Instituto lá do Deus é Luz, as terapias, todo um trabalho que a gente faz. Então, Glauco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Deus. Prazer sempre participar com você aqui no programa. Vamos lá, vamos jogar assim água na fervura, né? Para acalmar os ânimos, ou então não, vamos apimentar e botar mais veneno no caldeirão lá para ver o que a gente vai ativar. É trazer consciência sobre esse tema, né? Exato. E a gente acaba comentando com um, com o outro, com as amigas, né? Mas sem trazer um aspecto de um olhar mais profissional sobre o que está acontecendo. Trabalhar uma coisa importante, né, Deus? A alquimia da vida. Né? Fazer transformações, porque a gente se transformando, transforma a família, a dinâmica, transforma a sociedade. Só desse jeito o planeta vai crescer, vai evoluir. Exatamente. Então vamos lá. Qual que é um dos temas importantes, né? Um dos, né? Qual que? Você fala ou eu falo? Não, pode começar, vai falando aí. Então, a gente estava discutindo já, né, Deusi, sobre a infantilização dos adultos. Nossa, quanto é bom continuar a ser criança. Como? Né? Até eu que sou, né, mais bobinho, adoraria, né, ter alguém para cuidar de mim sempre, né? Mas a que ponto isso é saudável, Deus? A gente sabe que historicamente, eu vejo lá pela idade do meu avô, vamos supor, né? A geração do meu avô. Você com 12 anos de idade começava a trabalhar, né? Se isso é bom ou não, naquela época era necessário, né? Eu lembro, olha, dentro da minha casa, minha avó teve vários filhos, mais de 5 filhos, e o filho mais velho tinha que ajudar a criar os outros menores, os recursos eram menores. Então, o meu avô, imagine também, o irmão mais velho de muitos irmãos, ele não pôde sair para estudar, ele teve que trabalhar desde cedo para ajudar a botar comida dentro de casa, para a mãe e o pai poder criarem os outros filhos. Então, a gente começava a trabalhar cedo, né? Tinha uma outra condição. Na condição de filho, já assumiu uma posição de pai, né? Já assumiu uma condição de responsabilidade. Muitas vezes de mãe para cuidar das crianças, muitas vezes de pai para trazer dinheiro para dentro de casa, muitas vezes condição de responsabilidade, porque os pais saíam, quem tomava conta da casa? Exato, eram as crianças, os filhos. Mas hoje em dia tem violência, tem isso, tudo bem, não estamos falando desse tipo de problema. A gente não está falando para voltar, né? Não é voltar no tempo. Não é bom, mas lembrar de onde a gente veio, a gente tem que partir dessa dinâmica que a sociedade conhece, que os mais velhos foram criados assim, que vem trazendo de geração em geração. Porque tem pontos positivos, né? Eu acho que assim, na evolução humana,
A gente tem que aprender a descartar o que não deu certo e aproveitar o que deu certo. Né? E esse assumir responsabilidades, né, desde pequeno, ensinar a criança a ser responsável por arrumar a cama. Com certeza, porque colocar seus brinquedos veio a em geração ordem. que não fazia, né, que depois fala, nossa, eu trabalhei tanto, fiz tanto, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Uma compensação. E né? aí abriu mão de uma série de coisas que gerou esse desequilíbrio que a gente está vendo hoje. Então, é sobre isso. Então, sim, hoje em dia, temos que dar responsabilidades para as crianças logo cedo. E isso não é ruim. Não. Isso é necessário, isso. né? Não dar o celular na mão, né? Mas dar responsabilidade. Isso vai ajudar a construir o caráter da criança. E até os 5 anos, dentro da psicologia, né? Se diz isso, até os 5 anos você forma o caráter da pessoa. Né? Dali para frente, que é o que acontece às vezes, né? Os pais se esquecem um pouco, lá quando a criança dá muito trabalho, né? Dá o celular, coloca ela no canto, não pensa em construir esse caráter e depois vai se preocupar lá na frente. Que daí não tem, se você construiu o caráter do filho, isso eu disse para uma cliente outro dia, se você construiu o caráter do seu filho, até os 5 anos você construiu o caráter dele. Agora que ele tem 30 anos, não se preocupa. O Rudolf Steiner traz uma frase que eu sempre falo, né? O ser humano só é livre se souber coser as próprias meias. O que ele quis dizer com isso, né? Porque dentro da pedagogia Waldorf, a gente aprende, a criança aprende desde cedo a dar conta de si. Sim, então ela vai aprender a cozinhar, a fazer o próprio pão, ela vai aprender a costurar, a fazer o tear, a fazer os utensílios da cozinha no barro, ela vai... Então a gente começa a entender que a gente precisa ter essa segurança de ser no mundo, estar no mundo. E a criança hoje em dia que só fica trancada no apartamento, com o celular, no mundo virtual, não faz nada. A mãe faz tudo, o pai faz tudo e ela acaba virando aquele idzinho, né? Que a turma fala é o ego, mas é o idzinho do bebê que chora, o mundo tem que suprir as necessidades. E vai gerando esses seres que acham que cai tudo do céu, que não precisa de esforço, que não precisa de trabalho para conquistar as coisas, né? Uma coisa é você ter recursos para ter uma boa vida, viver bem. Outra coisa é não trazer esses valores para as crianças. Então, sim, como você falou, no mínimo arrumar a própria cama, no mínimo guardar a própria roupa, no mínimo, em vez de jogar roupa no chão, porque eu conheço adultos que tiram a roupa e jogam no chão e saem andando. E aí tem que vir alguém para catar aquela roupa no chão. Às vezes é a mamãe que ensinou, mas depois a esposa tem que assumir esse papel de escolher a roupinha, botar em cima da cama, de catar a sujeira que ele joga por ali, o copo que deixa sujo, a louça sem lavar. Então, assim, no mínimo, você dá conta de você. Arrumar a própria cama, guardar a sua roupa, tirou, põe no cesto de roupa suja, mesmo que você não lave, não, né? Tem alguém para fazer isso para você. Entender, acabou de usar um copo, vai lá, lava o seu copo, deixa ali em cima da pia, mas o reverberar da energia no universo, né? A hora que você deixa só o lado negativo e alguém precisa fazer isso, ela está roubando a sua energia. Energeticamente isso é muito ruim. Exato, né? A pessoa não gera energia, né? Ela deixa que o outro haja por ela. Isso é uma forma de dominação, não pense que não, né? Então, isso que eu digo, né? Todo mundo que está num processo de dominação se encontra, ela está tendo alguma vantagem. Sim. Então ela vai perdendo as forças, vai se infantilizando, vai ficando sob o domínio do outro e o outro vai. Só que é um lugar cômodo para se estar, né? Exato. Para que eu tenho que fazer se ela vem e pega para mim? Fulana, pega a cerveja na geladeira. Não levanto da cadeira para poder ir lá fazer nem isso, né? E a gente sabe que isso tem gerado uma série de desconforto a nível social, a nível de relação, de relacionamento. Hoje a gente vê esses adultos que têm a idade cronológica mais elevada tomando atitude da criança, do bebê e tudo mais. E muitas vezes, né, são taxados, é um vagabundo, porque o pai, a mãe, é vagabundo, não tem interesse por nada, fica só nesse game, fica no jogo, fica na coisa.
Mas será que a culpa é só do jovem, ou só da criança, ou só daquele adulto que não vê a hora, às vezes vai para o mundo, casa, monta uma família, chega lá, não dá conta, porque não aprendeu isso, não tem responsabilidade, não tem condição, e aí olha, ai, me separo e volto para casa da mamãe, que a mamãe faz a comidinha, lava a roupinha, arruma a minha caminha. Porque geralmente... Né? E se eu tô sem dinheiro, dá a mesadinha. Não é verdade? Olha, e porque as pessoas vão se casar, se relacionar com pessoas geralmente numa idade próxima e com o mesmo comportamento. Não é? Existe um grande problema hoje isso, né? Pessoas que não tiveram um modelo, só recebem e vão se relacionar com outra pessoa que também está acostumada a receber. E agora, Deusi, você não vai trazer a minha cerveja? Ah, eu não. E os direitos? Ah, mas eu também quero que você faça para mim, né? Então, e assim né? começa... Mas eu não sei, né? Como que eu vou fazer isso? Essas disputas, né? E é um modelo, né, Deusi? É um modelo que a gente tem dentro de casa. E como que a gente resolve, será isso? Não? Temos que trazer uma solução, um outro olhar. Então, daqui a pouquinho a gente volta agora, os nossos patrocinadores vão dar um recadinho deles e a gente volta tentando trazer uma solução para uma situação que está envolvendo aí todo mundo. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, de presente esses produtos. Vamos voltar a esse assunto polêmico aqui, trazendo algumas dicas, né? Algumas coisas, eu não falo nem soluções nem dicas, mas assim, esse olhar, vamos trazer consciência e achar dentro de cada família, cada é muito situação. Né? É muito particular. Porque a gente tem aí uma gama de problemas, enfim, não estamos entrando em nada específico. A gente está falando de uma condição geral, de uma reclamação geral, que a gente até vê nas redes sociais, os memes sobre isso, né? Que fala, nossa, tá com 30 anos e a pessoa não saiu de casa. Eu vou dar uma experiência própria aqui, porque assim, por causa da pandemia, meu filho, que está agora com 33 anos, acabou vindo morar comigo outra vez. E ele e a noiva dele, que já está junto há mais de 5 anos, então para mim já é a esposa dele, estão morando lá esperando o apartamento ficar pronto. Então o apartamento, hoje em dia, as condições para um jovem que acaba de se formar, vai para o mercado de trabalho, muitas vezes uma profissão que não tem um rendimento tão substancioso aí para você conseguir pagar a prestação de um apartamento, pagar a condição de você estar morando, o aluguel, o dia a dia, né? Você vai comprar a estrutura, pagar as contas e tudo, e o salário não dá, enfim. Então a pessoa, um pezinho de meia, tá lá, deu entrada no apartamento com muito custo, tá pagando. E o apartamento, lógico, comprado na planta, vai demorar para pelo menos uns 2, 3 anos aí. E estão, por essa condição, morando com a mãe, entre aspas, né? Mas, em que condição? Meu filho paga mais da metade das contas da minha casa. Ele faz questão. E a minha nora fala assim, eu trabalho, ele trabalha, são 3 adultos trabalhando, nós vamos rachar as contas em 3. Perfeito. Enquanto estivermos aqui morando em casa, a gente vai contribuir, vai colaborar.
porque, né, às vezes o telhado que eu tive que refazer, né, um vazamento, uma coisa que você tem que consertar. Porque eles também estão usufruindo do espaço, né? E querendo ou não, é a água, a luz, o supermercado. Então, assim, uma coisa é você ter uma pessoa dentro da sua casa bancando um bebezinho que não faz nada, fica o dia inteiro na televisão, fica o dia inteiro no videogame, não contribui em nada, e a mãe faz a comida, a mãe paga as contas, a mãe lava a roupa, é a empregada do filhinho, né? Então, essa é a condição que a gente está criticando. Exato. Hoje em dia, os jovens encontram muito mais dificuldade de pagar, se manter, né, financeiramente falando, do que há alguns anos atrás, que era muito mais fácil, né? Todo mundo acabava de se formar, então conseguia pagar a faculdade. Conseguia, né, pagar o aluguelzinho, própria, né? Ter a casa própria. Hoje em dia, gente, a situação é difícil, eu entendo. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Exatamente, né? Não é esse o ponto. É sobre uma condição das mães, assim, emocionalmente, quererem manter os filhos sempre como uns bebês. E pais, sobre né? isso. Mães e pais, né? Sim, Porque sim. aí, né, o papel dos dois, senão vão falar assim, olha só, estão apontando só pra gente, né? Não, são os pais, os dois. Isso vem da parceria, né? Esse não modelo, essa não preocupação com o desenvolvimento do filho como um ser humano, né? Um ser adulto. Um ser adulto. Como ele vai chegar na vida adulta? E às vezes eu me sinto tão importante na vida do meu filho e eu não quero que ele pare de depender de mim. Então, às vezes, a gente vê que a pessoa não dá conta do trabalho ou é mandada embora do emprego toda hora porque o pai e a mãe ficam vibrando aquilo. Se ela arrumar um emprego, tiver dinheiro próprio, ela vai comprar o carro dela, vai comprar a casa dela, vai conseguir pagar um aluguel e vai sair de casa. Exato, e a gente não quer isso, né? E fica aquela energia, não, filhinha, vem cá, não, mamãe faz a comida, mamãe, porque aqui você tem as vantagens, né? Mas tem uma coisa, né? Quanto tempo minha mãe vai durar na minha vida? Como é que a hora esse que eu estiver sozinho? Sozinho, sem a mãe, sem esse suporte. Ou uma doença e fica de uma situação que você dependa que o seu filho cuide de você. Que daí o seu filho cuide, exatamente. Né? Qual a atitude desse filho? Ele não vai saber, e por falta de modelo, por falta de orientação. Por falta de alguém lá, quando ele era criança, ensinar ele a assumir responsabilidades, né? Executar tarefas por si só, perceber o que tem que ser feito, né? Para poder ter ação, né? Agir e movimentar também o mundo, né? E movimentar tudo à sua volta, não só receber. Em termos de energia, assim, esse empoderamento do eu, essa fortaleza, vem lá da serpente solar que está ligada ao pai, a energia do pai. Então mexe no chakra básico, mexe no chakra gástrico e no chakra da garganta, do laríngeo, né? Que é você ter a base, a estrutura de como sobreviver no mundo, para depois entender esse fortalecimento desse eu e se colocar, e a forma de expressar a sua essência no mundo. Então, falando em termos energéticos, isso é muito importante que a gente fortaleça na criança, né? Traga essa força, essa orientação. E quando vem pessoas no nosso consultório, né, que estão com esse eu enfraquecido, eu falo que eu sou craque em tirar as filhinhas com 30 anos de casa. A casa do papai e da mamãe. Fala, vamos lá, vamos fortalecer esse eu, vamos dar uma injeção aí de energia, de ação, de empoderamento, porque já deu, você vai querer namorar, querer, né, trazer os amigos em casa, ter uma vida livre, tá lá o pai controlando, a mãe controlando e você morando lá na casinha com o papai, com a mamãe, dando satisfação, como se fosse a criança, né? E a gente precisa entender que a criança dá satisfação sim, mas o adulto, um homem, uma mulher de 40 anos, e você, né, sendo controlado ainda pelo pai, então a gente tem que trabalhar o pai e a mãe para falar, opa, né? Que é isso? Tá na hora de deixar o passarinho voar, né? Empurrar do ninho, né? Meu irmão, exatamente. Observa a natureza. A natureza faz isso, né? Qual animal que continua a vida toda, né? Com o pai e a mãe? Imagina, a primeira coisa que a natureza faz é... Exatamente. Saia daqui do ninho, vá voar e deixa, porque, né, a gente não vai ficar alimentando você a vida toda. Insegurança, todo mundo tem.
né? A gente tem que pular na água para aprender a nadar. Esse não dá, mundão não é tá só aí, por né? teoria, exatamente. E a gente vai aprender a viver dessa forma. Tem pessoas, acontece, né, de vir pessoas no meu consultório que trazem exatamente isso, né? Se preocupando com o filho, com a filha, de não ter ação, mas ao mesmo tempo ela segura. Sem perceber, isso é inconsciente, sem perceber, é né? inconsciente, gente. Eu preciso desse afeto, eu me apego, são esses apegos, Muitas né? vezes filhos únicos, que os pais vão se sentir abandonados e eles falam assim, não, você tem que cuidar da sua vida, mas vai dando um jeitinho de manter a dependência. Não, deixa que eu faço isso, não precisa, vai cuidar das suas coisas que eu preparo isso, que eu faço aquilo. E isso está gerando dependência. Gera uma comodidade, aquela história, né? Eu tô num lugarzinho tão quentinho, tão confortável. Tô no meu ninho aqui. Pra que eu vou sair daqui agora? Pra que eu vou sair pra ter mais despesa, se aqui me sobra dinheiro? Exato. Pra que eu vou sair se aqui eu tenho a minha mãe que faz as coisas pra mim e eu não preciso pagar um funcionário, ou eu mesmo ter que fazer? Eu aqui saio no fim de semana, quando eu volto a minha cama tá arrumadinha, a comida na geladeira pronta. Então, para que eu vou mobilizar uma ação? Então, precisa haver um movimento desse pai e dessa mãe de falar, o tempo, chega aí, você já está com uma idade, vai se virar, vai trabalhar, vai trazer, vem ajudar a pagar a conta aqui dentro de casa, vamos ajudar a fazer, né? Conserta lá o telhado, conserta o chuveiro, faz assim. Aí, criar uma situação um pouco desconfortável, porque confortável demais a pessoa se acomoda. Exatamente. A gente tem que dar uns cutucõezinhos para falar, você tá aqui, mas o tempo tá acabando e a casa não é sua, aqui quem manda sou eu. Tem isso também. Tem isso também. Que às vezes aparece também, né? Minha mãe fala isso, fala aquilo, ela não quer que eu faça isso. Eu pergunto, mas a casa é de quem? Né? Quem é o dono, dono da casa, né? Será que quando você tiver a sua casa, você não vai agir da mesma forma? Né? Porque você lutou, né, Deusi? Nem fala, lutou isso. Lutou para conquistar, conseguir aquilo. Conquistar o que a gente tem hoje. E daí você, lógico que dentro dos seus limites, você quer que a pessoa se comporte. E a contribuição é muito importante. Começou a trabalhar, ajuda um pouquinho. Não precisa não é pagar todas as contas, né? Sim, mas mostrar que você está com consciência do seu lugar dentro daquela situação. Tanto da família, da dinâmica, quanto da casa, da casa, né? Em si, exato. E os pais fazerem isso, né? Então, pedirem essa colaboração. Eu acho que foi um tema legal que a gente teve que trazer aí para, né? Aos pouquinhos fazer essa alquimia da vida. Aí vamos parar, pensar, analisar. Trazer esse olhar diferenciado para as situações corriqueiras da vida. Então, é isso. Glauco, passa o seu telefone, o seu contato, quem quiser entrar em contato com você. Tá, o meu Instagram é @terapeuta.glauco. Lá tem o WhatsApp, tem as terapias que eu trabalho. E o telefone é 11 9 6452 6989. Vai ser um prazer receber você. E o @Deusi_Mantovani, se você quiser falar comigo e trazer, né, sua contribuição aqui para o nosso programa.